Então vamos lá. Eu sou o Silvio Souza. Aqui Não, você não é. Você está com uma crise de verdade. identidade, você está com um problema, a gente vai fazer uma terapia, tá? Eu vou te contar qual é o teu nome, peraí. São anos dessa porra. Então vamos lá. Então eu sou o Silvio Santiago, aqui é o Daniel Cunha, ou como gosta de ser chamado, Daniel Antonioli Cunha, não é isso? Beleza. Business Coaching, tá correta a pronúncia? Isso. Professor, pois é. E aí o que aconteceu, gente? Eu comecei a fazer aula com o Daniel e comecei a notar que o seguinte, todas as dificuldades que eu tinha, várias vezes que eu fui para fazer cursos em qualquer lugar e larguei os cursos, porque eu tinha muita dificuldade em falar, em pronúncia, e as pessoas ficavam na sala e aquilo foi ficando muito preocupante para mim. E aí eu comecei a fazer aula com o Daniel e comecei a notar que o Daniel tem uma didática completamente diferente. E ele mostrou para mim uma realidade do inglês que eu não tinha visto ainda, que eu não tinha entendido ainda. E realmente eu dizia que o inglês era muito difícil. Mas não, quando eu comecei a fazer o inglês com o Daniel, eu comecei a notar que o inglês não é difícil. É muito fácil a língua, realmente é uma questão de aprendizado, é como você está ensinando. E o cara começou a me ensinar. E de um tempo para cá, a gente decidiu fazer o seguinte, vamos montar um vídeo aonde a gente iria trabalhar o que é, afinal, a cultura e a língua. Como é que a gente iria trabalhar isso daí? Como é que a gente iria executar esse passo? E aí, para fazer o que é cultura e o que é língua, a gente decidiu montar um roteiro. Dani, na verdade, que fez todo o roteiro. Estruturou para a gente poder estar conversando aqui e poder começar esse primeiro programa de hoje. Nós vamos estar fazendo blocos de programas de 5, de 7, de 10 minutos, dependendo muito da temática. E aí a gente vai estar colocando esses programas no ar, no YouTube e no canal da empresa, que depois vai passar aqui embaixo direitinho o canal para vocês ficarem olhando, vai ficar bacana para que você possa voltar a entender um pouco mais, porque isso é fundamental. Dani, eu queria que tu te apresentasse, dissesse assim, pô, eu sou o Dani, professor, eu sou isso, eu sou aquilo, isso é legal para nós. Bacana, então vamos lá. Várias das pessoas, né, que estão assistindo agora já me conhecem de sala de aula, dessas salas de aula mundão afora aí, né, são 23 anos já de carreira, 21 profissionalmente, 2 como estagiário. Primariamente como professor, mas também sou consultor e treinador de professores, né? Intérprete, faço trabalho de consultoria, versão, tradução. Mas, enfim, basicamente é isso. Vários que estão assistindo realmente já conhecem, já passaram pelas minhas salas de aula ou então pela empresa, né? O grande foco disso aqui, na verdade, é quebrar mitos, desmistificar, quebrar barreiras sobre a aprendizagem da língua inglesa no Brasil. Ponto. Tá? E pegando o gancho aqui do apresentador, porque agora estou vendo que o inglês não é um bicho de sete cabeças, na verdade é uma língua fácil. O inglês é muito subestimado no Brasil. O inglês é uma língua fácil. Só que as pessoas confundem ser uma língua fácil com ser, é fácil de aprender. Aprender um idioma é uma coisa, e o grau de dificuldade desse idioma é outra. Pirou o cabeção? Espera que nós vamos despirar. O inglês é uma língua fácil se comparada a outras línguas, tecnicamente falando. O mandarim, o chinês, é uma língua extremamente complexa. É uma língua muito mais difícil do que a língua inglesa. Fonemas, regras, é uma loucura. Não tem como comparar o grau de dificuldade da língua inglesa com a língua chinesa, com mandarim. Ok. Tá. Agora, o que nós estamos falando aqui, nós vamos fazer uma grande mistureba, é a aprendizagem da língua inglesa. Então as pessoas já acham, mas aprender inglês é fácil porque inglês é fácil. Não. Aprender inglês não é fácil. Aprender francês não é fácil, aprender qualquer língua não é fácil. É isso que as pessoas subestimam. Não é porque o inglês é uma língua mais fácil do que muitas línguas, tecnicamente falando, como linguista, que ele seja fácil de se aprender, de se falar, de se atingir a fluência. Então, uma coisa, outra coisa. E as pessoas misturam um pouquinho as coisas. Acham que é super fácil. Inglês é fácil. Todo mundo consegue, porque eu não vou conseguir. Mentira. Não é todo mundo que consegue. Senão o Brasil seria um país bilíngue. Não é. Estatisticamente, nós temos algumas pesquisas
que dizem que o Brasil é o país no mundo com o maior número de escolas de inglês per capita. Olha a loucura. Inversamente proporcional, o país no mundo com o menor índice de pessoas bilíngues. Deu para entender? É muito doido. Traduzindo bem porcamente. O país que tem mais escolinha de inglês e o país onde o povo menos fala inglês. Então, esses programinhas que a gente vai fazer aqui são para explicar por que isso acontece. Eu tive conversando contigo sobre alguns blocos de como a gente vai estar trabalhando, e eu vi justamente bem clara essa diferença, né? De conseguir entender o porquê que eu posso falar de um jeito, eu penso de um jeito em português e quero traduzir aquilo e falar do mesmo jeito para o inglês. E aí... Juro que isso não foi combinado, juro por Deus, mas você chegou onde eu queria, cara. Ai, você chegou... Não, agora eu me empolguei, peraí. Não, agora me segura. Posso dar um exemplo bem claro? Vai. Para o povo entender onde ele está querendo chegar com essa zona aqui, é o seguinte. Chega o aluninho... Eu acho que cortou tua Subiu, cabeça. Cortou, né? Cortou, não tem problema. Chega o aluninho, volta assim, mete a cabeça aqui embaixo, assim, diz, ei, oi, eu. Voltei. Isso, voltei, pronto. Tá? Tô aqui. Então é o seguinte, vou só sentar para depois continuar, porque eu vou ter que levantar para jogar no chão um negócio. Eu trabalho muito com versão e tradução. Depois a gente vai explicar para as pessoas o que é versão, o que é tradução, que o brasileiro acha que tudo é tradução, tá? Então você pega um aluno que já está num pós-intermediário, eu não trabalho com básico geralmente, tá? É de pós-intermediário para cima e business English, inglês comercial. Ok. Vou fazer uma coisinha aqui. O que aconteceu? Vixe, caiu. Caiu? Caiu. O cameraman, caiu? O cara é bilíngue, né? Pá! Toma! Não caiu, gente. Caiu em português. Na estrutura de pensamento de um brasileiro, putz, caiu, rapaz. Seria muita ingenuidade a gente imaginar que uma pessoa que nasceu 12 mil quilômetros daqui, comeu comida diferente a vida inteira, teve uma criação diferente, estudou em escolas diferentes, vestiu roupas diferentes, enfrentou climas diferentes, tudo diferente. Seria muita ingenuidade da nossa parte pensar que um inglês, de qualquer cidade da Inglaterra, pensasse como nós, aqui do outro lado do Atlântico. Então, para a gente caiu cultura latina, responsabilidade não é minha, historicamente. Aqui assim, não, é verdade. Então, para um nativo... Não é minha responsabilidade. Foi você... Não, caiu. Não. Para um inglês, I've dropped it. Eu deixei cair. O negócio não caiu sozinho. Então, a gente precisa parar com essa história de que falar inglês é falar português usando palavras da língua inglesa. Porque línguas têm estruturas diferentes. Na minha cultura, isso aqui caiu. Na cultura de um native speaker, de um nativo da língua inglesa, eu deixei cair. Então, nesse caso, excepcionalmente, em português, seria uma palavra, caiu, o verbo cair no passado. Ok. I have dropped it. Contraindo, I've dropped it, mas continua sendo 4 vocábulos. Então, 4 vocábulos na língua inglesa para dizer a mesma coisa que um na língua portuguesa. Isso é uma exceção, porque geralmente é o contrário. As línguas latinas precisam de mais vocábulos para expressar uma ideia do que uma língua de origem anglo-saxônica ou germânica. Que na verdade é a mesma coisa, né? Germânico que vem para o anglo-saxão e bababá. Ou seja, responsabilidade, o americano do norte, da América do Norte, ou qualquer um outro que fale qualquer falante da língua inglesa, tá? Ele vai assumir a responsabilidade do ato. Vai. Isso é cultural. E é aonde a gente quer chegar. A gente vai trabalhar muito essa questão da língua e da cultura. De você ir para os Estados Unidos, afinal, o que você pode fazer nos Estados Unidos, o que você não pode fazer. E aí eu estou colocando os Estados Unidos como uma referência, mas para o Canadá e assim sucessivamente. O que você pode, o que você não pode fazer. O que você deve dizer.
E aí é fundamental. E aí, o primeiro passo nosso todo aqui, desse primeiro bloco que a gente está passando para vocês, desse primeiro programa, é justamente isso, é assumir a responsabilidade. Ou seja... Ao falar inglês. Ao falar não inglês. que o caiu esteja errado no português. Não, perfeito, está falando português, ótimo. Só que você não vai falar assim na Inglaterra, porque você não pode chegar e falar fell, que é o passado do verbo fall. Pronto. Porque o que um brasileiro intermediário, nível intermediário, desavisado, que teve no seu processo de aprendizagem dissociadas língua e cultura, é o que um brasileiro vai fazer, provavelmente. Não de nível avançado ou pós-avançado, mas até intermediário, em qualquer escola você vai ver isso. Hey, teacher, fell. My pen fell. My pen fell. Minha caneta caiu. My pen fell não é inglês. Nossa, a tua cara de nojo. Quase vômito. Segurei agora. Vai. Acabei de almoçar, triste gravar depois do almoço falar sobre isso, né? Dá um revertério. Fechado, então. Gente, a gente está encerrando esse primeira parte, esse primeiro bloco, esse primeiro programa, essa maneira que a gente vai estar trazendo a língua. Então, a ideia nossa é justamente, toda semana vai ter um vídeo nosso, falando justamente da língua, e nós vamos começar o primeiro bloco todos de vídeo, todos os blocos iniciais agora, eles vão estar falando de cultura, tá? Ou seja, a gente vai trabalhar muito a cultura antes de entrar na língua propriamente dita. Ok, Dani? Só um segundinho, para quem quiser colecionar esses vídeos, professores, inclusive, Sim. Pode ser muito útil, universidades, Perfeito. escolas de idioma, a gente vai numerar, os tópicos vão estar lá bonitinhos, então, vídeo 1, né? Vídeo 1, nananã, vídeo 2, nananã, para quem quiser ter uma coletânea completa da nossa coleção. Pronto, fechado. Ok? Tchau. See you next topic.